Oi, gente! Nessa mentoria de hoje da Escola de Física e Farmaco, a gente vai abordar algumas questões de revisão do sistema geniturinário. E naquele mesmo esquema que a gente já estava fazendo antes. A gente vai ler a questão, vai fazer uma pausa para vocês lerem os itens e tentarem responder, e depois vamos explicar cada uma. Hoje vai ter eu, a Soraya e a Mariana. Oi, gente, vamos começar por essa questão. Em uma mulher com ciclos menstruais regulares, a cada 28 dias, espera-se encontrar níveis de. Agora pausem, leiam os itens e tentem resolver a questão. Ok. A resposta da questão é letra C. FSH e estrogênio em elevação e de progesterona baixos na fase proliferativa. Agora vamos discutir cada item. Gente, começando pelo item A. FSH altos, de LH altos, de progesterona baixos e de estrogênio altos na fase lútea. Não, gente, esse item está incorreto. Por quê? Porque o que vai acontecer no início do ciclo menstrual? Nós temos o aumento do FSH para iniciar nosso processo de ciclo menstrual, porque ele vai atuar selecionando os folículos, estimulando os folículos, para que eles iniciem o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, nós temos no começo do ciclo a descamação endometrial, que é caracterizada pela menstruação. Então, nós damos início ao que chamamos de fase folicular, que vai ter esse aumento ou esse crescimento do folículo. O que é que está acontecendo a nível hormonal? Inicialmente, o hipotálamo vai secretar GnRH, que vai estimular a hipófise a liberar FSH e LH. O FSH e LH, eles vão atuar no folículo. O LH estimula principalmente as células da teca a secretarem androgênios, que vão se difundir para as células da granulosa e vão ser transformados pela aromatase em estrogênios. Ao mesmo tempo, o FSH estimula diretamente as células da granulosa a fazerem essa conversão de androgênio em estrogênio, porque ele estimula a aromatase. Ele também promove a transformação pela aromatase de progesterona em estrogênios. Assim, os estrogênios eles vão ter um feedback positivo no próprio folículo, que ele vai se autoestimular a produzir mais estrogênio. Então, nessa fase folicular, nós temos algo bem caracterizado, que é esse aumento progressivo de estrogênio pela produção do folículo. E esse estrogênio, no início da fase folicular, ele vai produzir um feedback negativo para o hipotálamo e para a hipófise, para diminuir a produção desses dois hormônios. No entanto, conforme vai passando os dias da fase folicular, nós chegamos no momento que o estrogênio ele vai passar agora a estimular a liberação de GnRH e de FSH e LH. Não é muito bem explicado como ocorre essa transição da estimulação do estrogênio, mas é percebido que por volta da segunda metade ocorre esse período. Segunda metade não. Desculpa, gente. Após a menstruação, vai ocorrer essa transição da ação do estrogênio. Assim, com esse aumento da estimulação do hipotálamo e da hipófise, nós vamos perceber agora um aumento de LH e FSH. E outra coisa que eu quero que vocês reparem é que, devido a essa maior estimulação da FSH e LH sobre as células da granulose da teca, a progesterona, que antes era convertida pela aromatase completamente em estrogênio, agora não vai ser totalmente convertida. Ela agora, o que vai acontecer? Parte dela não vai ser convertida porque vai ter progesterona demais para aromatase de menos, num jeito bem informal de dizer. Então, assim, vai começar a ter uma pequena secreção de progesterona. E essa progesterona promove um feedback positivo para hipotálamo e para a hipófise, promovendo especialmente o aumento de LH. Enquanto a célula da granulosa está liberando também agora inibina, que vai suprimir a ação do FSH, mas ainda há a secreção de FSH. Então, nós teremos agora os picos, que a gente chama, que é o pico de LH e FSH por esses mecanismos, em especial do LH. Então, lendo o item novamente, FSH altos, de LH altos, de progesterona baixos e de estrogênios altos na fase lútea? Não, acabamos de caracterizar a fase folicular.
Agora vamos falar um pouco sobre o item D. Máximos de FSH e baixos de LH no dia da ovulação? Não, gente, isso aí está errado. Nós podemos considerar que nós temos um máximo de FSH, podemos até dizer que é no dia da ovulação ou um dia antes. Por quê? Porque a ovulação ela ocorre cerca de 16 a 24 horas após o pico de LH, e o pico de LH e FSH ocorrem mais ou menos no mesmo momento. Então, a gente poderia até aceitar que há um máximo de FSH, mas não é o ideal. No entanto, quando falamos de LH, está completamente errado, gente. O FSH, o LH, ele atinge seu pico para que ocorra a ovulação. É extremamente importante. Como eu já falei no item anterior, nós vamos ter esse aumento da secreção de LH por estímulo do estrogênio e ainda por causa do feedback positivo da progesterona diretamente. Então, nós temos um pico de LH. E esse LH é importante porque o LH é o hormônio luteinizante. Ele vai promover também um feedback positivo para a produção de progesterona, vai também produzir agora enzimas, vai promover a produção de enzimas proteolíticas para que ocorra um enfraquecimento da parede folicular e promova a degeneração do estigma e o inchaço do folículo. Ao mesmo tempo, ele também vai promover uma hiperemia folicular e secreção da prostaglandina, promovendo a produção de um transudato que também vai provocar esse inchaço folicular. Essas alterações provocadas pelo hormônio luteinizante no folículo vão promover o quê? A ruptura desse folículo e a evaginação do óvulo. Ou seja, o óvulo vai ser agora transferido para a tuba uterina para ser fertilizado ou não. Mas o que é importante saber que é necessário que haja a ação do LH, é necessário que haja o pico de LH para que ocorra a ovulação. Então, no dia da ovulação, o LH não está nos seus níveis mais baixos, ok? Ele está em um dos seus níveis mais altos. Ocorre o pico e ele ainda está diminuindo, mas ele não está nos seus níveis mais baixos, ok? E só lembrando que um marco importante da ovulação é a continuação da meiose. Os ovócitos eles estavam parados na prófase 1, os ovócitos primários, e com o advento da ovulação, eles vão dar prosseguimento à meiose e vão parar em metáfase 2. E eles só vão finalizar a meiose após serem fertilizados. Eles vão ser considerados estacionados na metáfase 2 como ovócitos secundários. Agora, analisando o item C, que é o item correto, FSH e estrogênio em elevação e de progesterona baixos na fase proliferativa. Sim, como já discutimos anteriormente, eu não vou ficar repetindo muito para vocês, que eu acredito que vocês já entenderam. A fase proliferativa ela é uma fase característica da fase do ciclo uterino, que está dentro da fase folicular, que é a primeira fase do ciclo ovariano. Então, fazendo uma divisão entre fases do ciclo ovariano e do ciclo uterino. Na fase folicular, falando de ovário, nós temos esse momento, mas agora, falando das fases do ciclo uterino, dentro da fase folicular, nós temos a menstruação e a fase proliferativa. Ocorre a ovulação como marco, e em seguida nós temos o início da fase lútea, falando do ciclo ovariano. Agora, fazendo a correspondência com a fase do ciclo uterino, com o início da fase lútea, nós temos o início da fase secretora no útero. Agora, discutindo o item D, máximos de progesterona e de LH na fase proliferativa. Não, gente, assim, nós até temos um máximo de LH na fase proliferativa, porque é na fase proliferativa que vai ocorrer o nosso pico de LH, como já discutimos nos itens anteriores. No entanto, o máximo de progesterona, ele vai acontecer na fase lútea, falando de ciclo ovariano, mas, falando de ciclo uterino, vai ocorrer na fase secretora. O que é que vai acontecer? Após o advento da ovulação, o que é que vai restar do folículo? O arcabouço folicular. Vai restar as células da granulosa, as células da teca, que vão sofrer uma transformação pela ação do hormônio luteinizante, o LH, chamado de luteinização, e vão ser conhecidos agora como corpo lúteo.
esse corpo lúteo, esse conjunto de células que vai formar o corpo lúteo, eles começam a secretar grandes quantidades de hormônio, em especial progesterona. Ele vai secretar também estrogênio e inibina, mas em maior quantidade progesterona. E esses hormônios vão produzir um feedback negativo no hipotálamo e na hipófise, promovendo a diminuição de FSH e LH. Então, nesse período da fase lútea e fase secretora, nós vamos ter a queda, e é considerado que é um período que nós temos baixos níveis de LH e FSH. No entanto, nós vamos ter altos níveis de progesterona, é onde ela atinge o seu máximo. Assim, o item D está incorreto, porque os máximos de progesterona ocorrem na fase secretora ou fase lútea, dependendo do seu referencial de ciclo ovariano ou ciclo uterino, e realmente o máximo de LH acontece na fase proliferativa, com o pico de LH pré-ovulatório. Agora vamos ir para a próxima questão. Com relação à fisiologia do ciclo menstrual, é correto afirmar que 1. Deem uma pausa, leiam os itens e tentem responder. Ok, gente. A resposta da questão é o item A. LH atua nas células da teca, estimulando a produção androgênica. Agora vamos explicar o item. Item A. LH atua nas células da teca, estimulando a produção androgênica. Eu já mencionei com vocês na questão anterior, mas só para reforçar, o LH ele age especificamente nas células da teca, promovendo a produção de androgênios, e esses androgênios eles vão se difundir para a célula da granulosa, e esses androgênios eles vão ser transformados pela enzima aromatase em estrogênios. E essa enzima aromatase ela é ativada pela ação do FSH sobre as células da granulosa. Item B. Pico do estradiol ocorre após a ovulação em decorrência dos picos das gonadotrofinas hipofisárias. Gente, tá totalmente errado. O pico do estradiol não pode acontecer após a ovulação. É necessário que haja os níveis máximos de estrogênio para que faça o feedback positivo para hipotálamo e para a hipófise e para aumentar o FSH e principalmente o LH. E o LH vai ser o hormônio dominante para que ocorra a ovulação. Então, não, o pico do estradiol não pode acontecer após a ovulação, ele tem que acontecer antes da ovulação. Item C. O FSH é a gonadotrofina que desencadeia o fenômeno da ovulação e seu pico precede o pico de estradiol em algumas horas. Gente, o mesmo raciocínio que eu falei para o item D. O pico de FSH, ele acontece aproximadamente no mesmo momento que o pico de LH. No entanto, esses dois picos de LH e FSH não podem acontecer antes do pico de estrogênio, estradiol. Por quê? Porque é necessário que haja o pico de estradiol e estrogênio para que ocorra o estímulo para a produção de mais FSH e LH. Agora, comentando o item D. FSH atua nas células da granulosa, promovendo a produção de androgênios. Não, também já foi explicado. Quem vai promover a produção de androgênios é o LH, influenciando as células da teca a produzirem androgênios, como já foi explicado anteriormente. Falando agora do item E. LH atua nas células da granulosa e estimula a conversão de androgênios a estrogênios. Eu botei essa imagem retirada do Guyton, dos receptores, da transformação do colesterol, a progesterona, só para a gente raciocinar um pouquinho. O que acontece? Sim, o LH tem sua importância para essa produção de androgênios a estrogênios, mas ele é mais essencial para a conversão do colesterol à progesterona. Quem realmente estimula a conversão de androgênio a estrogênio é o FSH na célula da granulosa. Vocês podem ver que ele vai ativar a aromatase, que é a enzima, a converter androgênios em estrogênios.
Próxima questão. Com relação à fisiologia das funções reprodutivas e hormonais masculinas, marquem o item incorreto. Pausem, leiam os itens e tentem responder. Ok. O item incorreto é letra B. A testosterona é produzida pelas células de Leydig sob o estímulo do FSH. Vamos discutir agora por que esse é o item incorreto. Gente, essa realmente é uma questão fácil, mas eu só coloquei para alertar o estímulo. Vamos lá. O item A está correto. A célula de Sertoli ou Sertoli é estimulada pelo FSH e permite que ocorra a arquitetura da barreira hematotesticular, criando um ambiente ótimo para o desenvolvimento da espermatogênese. Sim, esse item é importante porque ele descreve bem o funcionamento das células de Sertoli ou Sertoli e são principalmente estimulados pelo FSH. Ou seja, você associa mais Sertoli a estímulo de FSH. No entanto, as células de Leydig, elas sofrem mais estímulo do LH, do hormônio luteinizante. É tanto que quanto mais, digamos que temos LH disponível, maior será a produção de testosterona. Por quê? Qual é a função principal das células de Leydig? Produção de testosterona. E essa testosterona, o que é que ela vai fazer? Ela pode ser convertida em estrógeno e pode ser convertida em dihidrotestosterona. Estrógeno, para que o estrógeno vai servir? Ele vai servir para que ocorra uma boa espermatogênese. E já a dihidrotestosterona, para que ela vai servir? Para que ocorra as demais alterações esperadas, como o desenvolvimento dos caracteres secundários masculinos. Mas, enfim, eu coloquei essa questão mais para que vocês fizessem a associação correta. Células de Leydig, estímulo principal, LH. Células de Sertoli ou Sertoli, estímulo principal, FSH. Agora na questão 4, ele diz o seguinte: qual dos fatores a seguir não aumenta a filtração glomerular? Vou fazer uma pausa aqui para vocês. A resposta é o item B. Isso porque a gente vê aqui do lado aqui na direita, a filtração glomerular ocorrendo. Todos esses outros itens, a prostaglandina, a dopamina e o óxido nítrico, eles vão atuar ali na arteríola aferente, fazendo uma vasodilatação dessa arteríola. Dessa forma, eles permitem que chegue mais sangue ali nos capilares glomerulares, aumentando a filtração glomerular. Enquanto a norepinefrina vai, na verdade, fazer uma vasoconstrição nessa arteríola aferente, diminuindo a quantidade de sangue que consegue chegar lá. Na questão 5, ele fala sobre os processos que ocorrem no túbulo proximal, marque V ou F. Vou fazer a pausa aqui para vocês. O primeiro item diz que nele, no túbulo proximal, vai ocorrer a reabsorção de 70% da glicose e de aminoácidos. Esse item está falso, porque na verdade, no túbulo proximal, ocorre a reabsorção de 100% da glicose e aminoácidos. O próximo item fala que a reabsorção do sódio diminui a reabsorção passiva de ureia e cloreto. Esse item também está falso. Isso porque a gente pode ver aqui na direita a reabsorção do sódio ocorrendo por processos tanto transcelulares quanto paracelulares. E o que acontece é que quando o sódio é reabsorvido, ele puxa consigo a água. Então a reabsorção da água acontece junto com a reabsorção do sódio. Dessa forma, o filtrado fica com menos água e aumenta a concentração no filtrado de cloreto e de ureia. Essa diferença de concentração forma um gradiente de concentração que estimula a reabsorção passiva, tanto do cloreto quanto da ureia. Além disso, o sódio é um íon positivo, então quando ele é reabsorvido, ele aumenta o potencial negativo no lúmen, formando ali um gradiente para que ocorra também a reabsorção passiva do cloreto, sendo um íon negativo. O próximo item diz que o SGLT, o cotransportador de sódio e glicose, é responsável por reabsorver a glicose, enquanto o GLUT, transportador de glicose, difunde a glicose para o líquido intersticial. Esse item é verdadeiro. Sim, o SGLT vai ser responsável por trazer a glicose para dentro das células tubulares. Isso vai acontecer graças à bomba sódio-potássio, que vai criar esse gradiente, tirando o sódio de dentro das células tubulares e fazendo com que o sódio
por meio do gradiente de concentração, seja trazido do filtrado para dentro das células tubulares. E com o SGLT, o sódio vai trazer junto de si a glicose, reabsorvendo a glicose. Quando a glicose chega dentro das células tubulares, ela é difundida para o líquido intersticial por meio do glúteo, o transportador da glicose. O próximo item diz que a enzima anidrase carbônica cataboliza a reabsorção de bicarbonato. E esse item também é verdadeiro. O bicarbonato, para que ele seja excretado no filtrado, ele precisa primeiro ser quebrado para que ele consiga entrar nas células tubulares. E para ele ser quebrado, existe essa enzima anidrase carbônica que vai catabolizar a quebra dele em água e CO2 para que ele consiga, dessa forma, entrar nas células tubulares e ser excretado para dentro do filtrado junto com o sódio. Então esse item aqui é sim verdadeiro. A questão 6 pede para a gente marcar o item correto sobre os processos de reabsorção tubulares. Vou fazer uma pausa aqui agora. O item A diz que a alça ascendente fina reabsorve apenas solvente, enquanto a alça ascendente espessa reabsorve apenas soluto. Esse item ele é verdadeiro. Isso é verdade. A alça ascendente fina vai reabsorver apenas água, enquanto a ascendente espessa vai reabsorver apenas soluto. O item B diz que o hormônio antidiurético atua no ducto coletor, ativando a formação de aquaporinas. E esse item é sim verdadeiro. Isso porque o hormônio antidiurético, representado aqui pelo AVP, vai se ligar ao receptor V2, ativando segundos mensageiros que vão alterar a transcrição gênica e ativar a formação da aquaporina 2. Essa aquaporina 2 vai permitir a entrada de água. Importante lembrar que no ducto coletor, essas aquaporinas só vão existir se ocorrer ali o hormônio antidiurético. E a água ela é altamente dependente das aquaporinas para ser reabsorvida. Então, caso o hormônio antidiurético não esteja atuando, a reabsorção de água vai ser muito diminuída e a urina vai ficar bem mais diluída e em maior quantidade. O item C diz que a alça ascendente espessa realiza a reabsorção por meio do cotransporte sódio-cloreto. Esse item aqui ele vai ser o item correto. Isso porque na alça ascendente espessa, o principal mecanismo de reabsorção vai ser esse cotransporte Na2ClK. Na verdade, quem vai realizar o cotransporte sódio-cloreto vai ser a porção inicial do túbulo contorcido distal. Aí aqui eu trouxe um pouco de fármaco, já adiantando que vocês vão entender mais depois, mas esse cotransporte sódio 2-cloreto, potássio, ele vai ser inibido pelos diuréticos de alça, alguns como furosemida, o ácido tetaclínico e a bumetanida, e esse cotransporte sódio-cloreto, que acontece na porção inicial do túbulo contorcido distal, vai ser inibido por diuréticos tiazídicos. Só para terminar aqui, o próximo item diz que as células intercaladas A e B auxiliam no controle do pH orgânico. Esse item aqui, a gente sabe que ele está correto, e o que acontece é que essas células A e B, por meio de uma quebra do H2CO3, vai produzir hidrogênio que pode ser mandado para dentro do corpo, para o líquido intersticial renal, ou pode ser excretado. E isso vai acontecer por meio da anidrase carbônica. Dessa forma, é possível controlar o pH orgânico. Pronto, gente, agora nós vamos revisar a farmacologia dos hormônios anticoncepcionais, né, e dos diuréticos. Vamos iniciar aqui com essa questão sobre os estrogênios sintéticos. Vamos lá. Em relação aos efeitos fisiológicos dos estrogênios sintéticos, marquem o item correto. Vocês agora dêem uma pausa, leia e tentem responder. Bom, pessoal, o item A fala: haverá um aumento na liberação do paratormônio, elevando a reabsorção óssea. Esse item é falso. Os estrogênios reduzem a taxa de reabsorção óssea, porque vão promover a apoptose dos osteoclastos, né? E também vão antagonizar os efeitos pró-osteoclásticos do paratormônio. Por isso que aqui, nessa questão, haverá o antagonismo do PTH, certo? Que é do paratormônio, né? Item B. Ao avaliar o perfil lipídico de um paciente em uso de estradiol, que é um estrogênio sintético, né? Será percebida a redução dos níveis de triglicerídeos. Esse item também é falso.
Isso vai ocorrer porque os estrogênios eles vão diminuir a oxidação hepática dos lipídios, né, do tecido adiposo, e vão aumentar a síntese do triglicerídeo. Nesse caso, vai haver aumento do triglicerídeo, aumento dos níveis de HDL, redução do colesterol total e redução dos níveis de LDL em usuárias de anticoncepcionais, no caso de estrogênios sintéticos, né? Item C. O uso desse esteroide reduz os riscos para o desenvolvimento de trombose venosa profunda. Gente, esse item também é falso, porque haverá um aumento nos fatores de coagulação, dos fatores 2, 7, 9 e 10, e redução da antitrombina 3 nessas usuárias dos estrogênios sintéticos. E isso vai favorecer o aumento da coagulação. Nesse caso, os riscos vão estar aumentados, né, para a trombose venosa profunda. Item D. Esse item também é falso e fala: o uso ininterrupto do etnil estradiol promoverá a descamação do endométrio. Gente, na verdade, a exposição continuada a estrogênios durante períodos prolongados, né, de tempo, vai levar a uma hiperplasia do endométrio, certo? E o item E, que é o item verdadeiro, fala: esse hormônio sintético será responsável pela maturação sexual feminina. Isso mesmo. Eles vão estimular o desenvolvimento da vagina, do útero e das tubas uterinas, e além de desenvolver as características sexuais secundárias. Bom, gente, agora a segunda questão, né, da farmacologia. Os anticoncepcionais orais apresentam diversos efeitos adversos. Logo, devem ser utilizados com cautela por alguns grupos de mulheres. Assim, marque o item que não apresenta uma complicação grave dessas drogas. Pausa no vídeo, galera, e tentem responder. Vamos lá, pessoal. Item A. O aparecimento de tromboembolismo. Esse é um efeito grave, certo? E isso vai ocorrer, como já foi visto na questão anterior, né, pelo aumento dos fatores de coagulação e redução do antitrombina 3. Porém, esse risco ele vai estar aumentado em mulheres que já têm alguma predisposição. Por exemplo, em mulheres com estase sanguínea, em atendentes de supermercado, ou então em costureiras, ou então em mulheres que já possuem algum distúrbio genético, né, que vão envolver uma maior produção dos fatores de coagulação, certo? Item B, enxaqueca relacionada ao AVE. Esse é um efeito grave também, pessoal. Assim, nessas mulheres que fazem uso de anticoncepcional, poderá haver uma cefaleia discreta, porém, naquelas que apresentam enxaqueca, essa enxaqueca ela foi associada, né, ao acidente vascular encefálico, certo? Por isso que é um efeito grave, e essas mulheres elas devem interromper o uso do anticoncepcional oral. Item C. Infarto agudo do miocárdio em mulheres obesas e hipertensas. Gente, esse é um efeito grave também. Segundo o Katzung, né, o infarto agudo do miocárdio vai estar associado principalmente nas mulheres que já possuem uma predisposição à formação de placas de ateroma, à redução da tolerância à glicose, a mulheres com níveis baixos de HDL e com elevados níveis de LDL, certo? Outro item que apresenta um efeito grave é o item E, pessoal, que é o desenvolvimento de CA de cervical. Nesse caso, a CA de cervical é de cervix, certo? Que é uma região, né, que está presente no colo uterino. Vários estudos recentes, eles associaram o aparecimento do câncer cervical em mulheres com infecção por HPV e que fazem uso de anticoncepcional oral. Por isso que esse é um efeito grave. E o item D, que fala náuseas e mastalgia em mulheres jovens, é o item dessa questão, certo? Ele é um efeito leve, porque assim, náuseas e mastalgia, eles vão estar associados à quantidade de estrogênio na preparação da fórmula do anticoncepcional. Então, eles, no caso, esses efeitos, eles podem ser aliviados quando a mulher trocar, por exemplo, o anticoncepcional por um de baixa dosagem, né, com menores níveis de hormônio. Então, por isso que esse efeito ele é considerado leve. Última questão de farmacologia, pessoal.
A respeito dos diuréticos, marque o item correto. Tentem resolver, que já já nós vamos analisar cada item. Bom, pessoal, vamos lá. Item A. A furosemida é um dos representantes dos diuréticos tiazídicos. Gente, esse item é falso. A furosemida ela é representante, na verdade, é dos diuréticos diálise. Item B. O mecanismo de ação do manitol não envolve interação com os receptores presentes no néfron. Gente, esse item é o verdadeiro, ele é o item da questão. E isso é verdade. O manitol, ele é um diurético osmótico, certo? E ele não vai ter nenhuma interação por onde ele passar. No caso, o mecanismo de ação dele vai ocorrer no túbulo contorcido proximal e no ramo descendente da alça de Henle, certo? E ele não vai ter nenhuma interação com nenhum receptor. Daqui a pouco eu vou explicar mais um pouquinho a respeito do mecanismo de ação do manitol. Item C. Esse item é falso, pessoal. A hidroclorotiazida inibe o simporte sódio-cloreto, causando, na verdade, um aumento da excreção de sódio, potássio, magnésio e cloreto, certo? Item também é falso. Item D. Os diuréticos poupadores de potássio devem ser utilizados com cautela, uma vez que podem desenvolver constipação intestinal. Gente, esse item é falso. Na verdade, como eles são poupadores de potássio, haverá um acúmulo de potássio no sangue, causando uma hipercalemia, e isso pode proporcionar o aparecimento de arritmias. Certo? E item a ginecomastia é efeito adverso característico dos diuréticos diálise. Gente, falso. A ginecomastia é efeito adverso característico dos antagonistas da aldosterona. Vamos agora analisar, na verdade, cada item e dando ênfase ao mecanismo de ação dos diuréticos. Bom, o item B, ele fala do mecanismo de ação do manitol, certo? Essa aqui é a fórmula do manitol, a fórmula química, né? E pode perceber que ela possui muitos grupamentos hidroxilas, sendo então a substância hidrofílica, né? E esse fato ele vai ser importante porque vai tornar essa substância osmoticamente ativa, certo? E isso vai fazer com que quando ela passar pelo túbulo proximal e pelo ramo descendente da alça de Henle, ela possa carrear água junto com ela, porque nesses locais, desses túbulos, né, esses locais eles são livremente permeáveis à água, certo? Então, por isso que essa água ela pode estar se ligando, no caso, pelas fontes de hidrogênio, a essa substância química, né, e sendo carregada para ser eliminada, tá? Excretada, certo? No caso, vai haver, né, uma diurese hídrica. E um exemplo de uso desse fármaco é para redução da hipertensão intracraniana em edemas cerebrais. Bom, gente, em relação ao mecanismo de ação dos diuréticos tiazídicos, eles vão inibir a reabsorção de sódio e cloreto, né, no lado do lúmen das células do túbulo contorcido distal, pois eles vão bloquear o transportador que vai fazer esse simporte, certo? Do sódio e cloreto. E, além disso, os tiazídicos eles vão aumentar efetivamente a reabsorção do cálcio. Além de bloquear, né, o transportador, sódio e cloreto, eles também vão aumentar efetivamente essa reabsorção do cálcio. Por quê? Bom, esse mecanismo de aumento da concentração do cálcio pela reabsorção, ele se dá porque como o transportador sódio e cloreto vai estar bloqueado pelos tiazídicos, né, na membrana, aqui, como vocês podem ver, na membrana basolateral, que é onde mostra essa seta aqui mais escura, essa seta preta. Certo? Vai haver o aumento da função dos transportadores sódio-cálcio, que no caso é um contra-transporte. Certo? Isso vai ocorrer porque, como o sódio ele está bloqueado, no caso, a entrada de sódio na célula vai estar bloqueada, o sódio intracelular ele vai estar reduzido. Então, como vai estar reduzido, haverá uma maior função desse transportador de sódio cálcio, certo? Nesse transportador mostrado na seta. Então, haverá maior aumento do sódio, né? A maior entrada de sódio intracelular. E, nesse caso, uma maior reabsorção de cálcio para o sangue,
certo? Um outro ponto importante a ser falado é que haverá também o aumento da concentração sanguínea do ácido úrico. Por quê? Porque os tiazídicos, né, ao serem excretados, eles vão competir com o mesmo sítio de excreção do ácido úrico. Nesse caso, como eles estão competindo pelo mesmo sítio de ligação, para ser excretado, né, haverá um aumento da concentração de ácido úrico no sangue. Bom, em relação ao mecanismo de ação dos diuréticos poupadores de potássio, é o seguinte: nesse caso, ocorrerá a inibição do influxo de sódio através dos canais de sódio na membrana luminal do túbulo coletor, né? Vai ser no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, certo? Ó, aqui eu coloquei um exemplo, uma imagem que traz um representante dos poupadores de potássio, que é o que é a amilorida. A amilorida, ela vai estar bloqueando o canal de sódio. Então, se o sódio ele não vai estar entrando para dentro da célula, né? Esse contratransporte sódio e potássio, ele também não vai estar funcionando. Então, o potássio ele não vai ser excretado, acumulando dentro do sangue. Por isso que há uma hipercalemia, certo? E um dos efeitos que pode apresentar por essa hipercalemia, se for uma hipercalemia grave, será a arritmia. E para finalizar, pessoal, falando dos antagonistas, diuréticos antagonistas da aldosterona. Bom, a espironolactona, que foi o representante que eu estou citando, dando uma ênfase aqui nessa questão, ela é um diurético antagonista competitivo da aldosterona e é um esteroide sintético, certo? Então, como a função da aldosterona é reabsorver sódio e excretar potássio, se a aldosterona estiver bloqueada ou antagonizada, né, isso não vai ocorrer, certo? Poupando, então, o quê? Potássio. É bem parecido com os diuréticos poupadores de potássio. Só que dessa vez o que vai estar inibido é aquilo que ativa o canal de sódio, que na verdade é a aldosterona, né, que vai estar inibida, então vai poupar potássio também. E pelo fato da espironolactona ser um esteroide sintético, esses fármacos vão poder agir em outros receptores de esteroides, né, podendo ocorrer a ginecomastia e também impotência. Certo? E só um detalhe que esses efeitos colaterais, tanto da ginecomastia como da impotência, eles foram observados principalmente na espironolactona. Como a eplerenona, que ela é outro representante desses diuréticos antagonistas da aldosterona, eles se mostraram mais seletivos, certo? Para o bloqueio da aldosterona, por isso que não apresentam esses efeitos. Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão, certo? Desse módulo de geniturinário. Espero que nós possamos ter ajudado vocês. Foi um prazer trabalhar com vocês durante esse trimestre, viu? E nós desejamos boa prova.